Seja bem-vinda à nossa análise diária. Hoje, dia 27/11. Nossa, início da semana, hoje é segunda-feira. A gente tem essa semana toda ainda para verificar como que vai ficar as posições dos gráficos, né? A gente está numa região gráfica de uma certa indecisão, porque chegou no nosso ponto de 50%, que a gente já vinha falando disso já tem bastante tempo. Então, é uma semana que a gente vai ter que ficar cauteloso, esperar algumas confirmações. Caso você seja um trader experiente, você consegue fazer aí entradas em regiões de toque ou muitas vezes algum setup que seja um pouco mais scalper frente ao gráfico. Então, o que eu posso falar para vocês é que essa semana é uma semana mais calma, mais tranquila. Semana que vem ainda temos mais uns 2, 3 dias ainda do mês de outubro, perdão, do mês de novembro. E a gente pode ter uma expectativa positiva em relação a essas regiões, tá? Se você souber como manejar bem essas posições dentro do gráfico, tá? Então, vou compartilhar meu gráfico com vocês, a gente vai fazer um estudo, conforme eu falei para vocês na sexta-feira, de sexta para hoje não tem tanta movimentação, mas a gente já consegue ver alguns candles que estão se comportando como eles estão se comportando dentro da região, e a gente pode traçar novos pontos de entrada e saída para o intraday. Então, vou compartilhar meu gráfico com vocês. Pelo diário, a gente já verifica aqui que tem, né, um candle abrindo aqui com força para baixo, tentando tocar novamente aqui no nosso preço do 103, tá? Quero lembrá-los que isso aqui pode ser uma continuação do movimento, né, levando o preço ou para essa ponta ou para a ponta do 97, tá? Fiquem ligados, porque a gente falou dessa possibilidade também semana passada e retrasada. Bom, dito isso, né? Caso essa movimentação venha fazer uma movimentação, vamos dizer assim, mais terciária, né? Ou a gente pode ver uma retração aqui de 50% dentro deste movimento aqui, topo, fundo, região de 50%, e a gente pega um retorno aí da continuação do movimento para baixa, tá? Então, por favor, fiquem espertos, porque esse cenário pode se confirmar aí para essa semana e para a semana que vem, tá? Tendo em vista que aqui pode ser uma região de fundo, a gente pode levar o preço para cima aqui com uma certa facilidade, tá bom? Então, vamos ficar espertinhos aqui, porque pode ser uma região que pode te deixar num nível de estresse muito alto, caso você esteja negociando aí e não tenha experiência, tá? Já no intraday, né, no H1, que eu já alterei o tempo gráfico, a gente tem aqui, né, um fundo. Esse fundo aqui ele pode ser respeitado voltando o preço aqui para cima. Volto a dizer para vocês, tá? Nós temos a máxima da semana passada, que é essa região aqui. Eu vou deixar até marcadinho no, pelo gráfico, ó. Máxima da semana passada, foi quarta-feira, né? Quarta-feira chegou nessa máxima, e máxima da semana retrasada, tá? Então, toda essa região aí pode ser uma região de ranger, tá? Onde o preço pode tocar nesse ponto aqui e voltar a cair, tá? Aí você vai falar, nossa, Sheila, mas não é região de 50%? Vamos dar uma conferida. Acredito que não seja, porque a região de 50% é um pouquinho mais acima, tá? Aqui, a região de 50% seria onde? Naquele ponto que eu falei para vocês, que seria um pouco de pullback neste fundo, tá? Então, isso combinaria com uma linha de tendência aí de baixa, possivelmente. Eu vou até deixar traçadinho aqui, para a gente acompanhando isso juntos, tá? Poderia estar tocando aqui e retraindo, tá? Ah, mas e se romper a linha de tendência? A gente pode estar analisando ela sem problema algum, tá? Por enquanto, esse é o desenho que nós temos frente ao gráfico agora, tá bom? E, continuando nossa análise, a gente tem o euro-dólar, que é basicamente um espelhamento do DXY. Ele também se encontra aqui num topo. Lembra que a gente falou dessa região aqui bastante, muitas e muitas vezes, e ele se encontra agora no topo. Ele está no comportamento que pode fazer com que o preço venha para cima, tá? Olha como ele está fazendo o padrão desse candle aqui, ele já rompeu a máxima de sexta-feira e está querendo romper essa máxima aqui, que se não me falha a memória, é da semana passada. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, ó, do dia 21, semana passada. Então, bom, é um local onde pode haver uma continuação do movimento, volto a dizer,
voltando a vir para esse topo aqui, tá? É bem possível que ele venha para essa região, o que seria muito excelente a gente receber o gráfico nesta região aqui, tá? Ganhando força aí para cima. Caso no dia de hoje ele segure aqui, a gente pode ter aqui um padrãozinho de acumulação, né? Acumulação aqui. E ele pode ganhar força para baixo, né? Dentro dessa região aqui, de fundo aqui, ganhando força em cima de uma linha de tendência de alta também, tá? Então, mais uma vez, vamos ficar bem ligadinhos nisso. O Shao USD, o nosso ouro, a gente vê aí um rompimento das regiões. Nós esperávamos que ele fosse ganhar força para baixo, né? Mas não ganhou, né? Nós tínhamos esses pontos aqui como alvo. Ele rompe essa região, conforme falei, e está querendo vir aqui para o 2046, tá? Indiquei todas as ambas regiões, tá? Então, vou jogar aqui para H1. Quem está aproveitando aí a força compradora, né, pode estar aproveitando. Eu vou até tirar essas marcações aqui. Pode, pode estar aproveitando aqui, ó, tá? Essa movimentação aqui ganhando força para cima, nesse zigue-zague aqui, quem for soltar uma ordem de compra aqui, o stop vai ter que estar aqui abaixo, então ele faria a continuação aqui para cima. E a gente pode ver isso ao longo da semana aí né, com bastante destreza aí em relação a isso, tá? Continuação do movimento de alta aí. Não tem muito o que se dizer em relação ao ouro. Continuação do movimento de alta fortíssimo, tá? Ele rompe a região com força. E o nosso dólar ien, que a gente está com a esperança de que ele continue o movimento dele de baixa, né? Principalmente vindo aqui para a região do 144, tá? Então, ele acumula dentro dessa região aqui, que nós falamos, segura aqui, e a expectativa é de que ele venha para esse ponto aqui do 144, tá? Venha para essa região e a gente ganha força depois para frente, lá para cima. A princípio, a gente está com um cenário bem forte de queda aí, que era o que já esperávamos que fosse vir a acontecer, né? Para a semana, né, a gente tem essa região aqui que está sendo respeitada, né? A gente tem aqui uma movimentação forte, e aí então ele ganha força para baixo, vindo para esse fundo aqui, a gente espera ele nesse preço. Inclusive, eu vou deixar esse preço marcadinho aqui para a gente se embasar. 147, 368 ao longo da semana, mas a gente tem expectativa de que ele venha até o 144, tá? Bom, para análise da semana, perdão, para análise do dia de hoje, a gente já viu que tem algumas regiões que podem ser respeitadas e a gente consegue aproveitar. Já o DXY e o euro-dólar, a gente está aí com um cenário talvez mais em dúvida se ele realmente vai respeitar essa região, se ele não vai. Então, tomem cuidado, coloquem alavancagens mais baixas. Já o ouro e o dólar está numa continuação mais interessante, a gente consegue trabalhar melhor com eles de uma forma mais assertiva frente ao gráfico, tá? Então é isso. Quarta-feira eu tô aqui de novo. Espero que vocês estejam lucrando, que estejam conseguindo acompanhar a análise de forma produtiva e proveitosa para vocês. Então, até quarta-feira.